Amém, igreja? Queria pedir para que a igreja abrisse as suas Bíblias em Romanos, capítulo 11, vamos ler dos versículos 33 ao 36. E hoje nós vamos ler um pouquinho mais a Bíblia, mas eu vou tentar focar principalmente nos pontos que são mais, nos pontos principais do que eu quero falar. E enquanto vocês estão abrindo, eu gostaria de falar que é com muito temor e tremor que eu estou aqui, né? A gente sempre que tem essa tarefa de vir aqui, de falar para a igreja e de trazer uma palavra, a gente sabe que é algo muito importante, assim. Então, eu creio que Deus vai falar ao coração de vocês. Amém? Vamos ler, então, Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Versículo 33. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos abrir lá em Colossenses 1, 15 e 17. Eu sou da área de direito e a gente sempre trabalha muito com jurisprudência, que são julgados repetitivos. E na Bíblia nós temos versículos que eles se repetem de maneiras diferentes, mas que dizem a mesma coisa. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ambos os textos, eles foram escritos pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo na Bíblia, ele teve um grande nível de importância, assim como todos os outros, porque ele, dos 27 livros que existem no Novo Testamento, dos 27, 13 foram escritos por ele. Então, nós cremos que Paulo ele foi um homem enviado por Deus, foi um homem designado por Deus para fazer a sua obra. E dentro daquilo que ele desenvolveu, e dentro do ministério que ele desenvolveu, dentro do ministério que Paulo desenvolveu, ele sabia que tudo o que era feito foi feito para o louvor e a glória de Deus. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que nós fomos feitos para glorificar o nome do Senhor. Desde a nossa concepção, temos esta finalidade como propósito de vida: dar louvor ao nome do Senhor, glorificar ao nome do Senhor, refletir a glória do Senhor. Amém? Eu acho que isso é algo muito claro quando nós lemos a palavra de Deus. Então, desde a planta na floresta até cada um de nós como indivíduos, fomos criados para glorificar o Senhor. Tudo. Lá no texto de Isaías 6, quando o Senhor deu uma visão a Isaías, e ele escutava os anjos cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Quando você pega aquele texto lá no hebraico e vai ler o que ele de fato significa, a expressão ela diz assim: e toda a terra ela expressa, ela demonstra a glória de Deus. Então nós somos aquilo que reflete a glória de Deus. Então nós somos feitos para refletir a glória de Deus, e temos esse propósito: servir a Deus e glorificar o nome dele. No entanto, algo que acontece nos dias atuais é que o que tem tentado ser feito de maneira sutil nas nossas vidas é que a nossa vida ela não reflita essa glória. Pode parecer algo um tanto quanto óbvio, né? Mas o que eu falo para vocês hoje é fruto de uma experiência minha, é fruto de algo que eu fui aprendendo ao longo desses anos e que Deus, ao longo desses anos, foi me mostrando aos poucos. Deus ele vai nos revelando coisas em partes,
até que nós vamos saber da completude de tudo quando chegarmos lá no céu. Mas aos poucos nós vamos aprendendo, e aos poucos Deus vai nos ensinando. E essa glória a que Deus, e a nossa existência, que é para a glória de Deus aos poucos, ou melhor, o inimigo, ele tenta roubar isso das nossas vidas. E uma coisa que eu aprendi é que ele trabalha nas sutilezas. Ele trabalha de uma maneira que não muito óbvia, de uma maneira que você não percebe muito. Um dia é daquele jeito, no outro dia é de outro jeito, até que, na verdade, a sua vida ela não reflita mais a glória de Deus, mas ela reflita a outra coisa que não seja a presença de Deus. E por isso existe uma guerra ferrenha, onde Deus, ele, o tempo todo, ele nos traz para perto dele, onde ele nos traz para perto da sua presença, onde ele nos abraça e fica aqui, meu filho, porque eu quero que você seja a expressão da minha glória. E uma luta ferrenha com as coisas de Satanás, do inimigo, que ele nos oferece tantas coisas, que ele nos oferece tantas oportunidades, tantos privilégios, para que nós possamos expressar a nossa própria glória. E é aí que a coisa ela muda, porque, como eu falei, o inimigo ele trabalha nas sutilezas. E aí é que começam as situações. Quantos de vocês aqui, Deus, ele... E aí, antes que eu pule disso, nós somos plenos nas nossas vidas quando nós estamos dentro do propósito de Deus. Nós somos plenos quando estamos dentro do propósito de Deus. Uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo é que, se nas nossas vidas nós estamos fora daquilo que Deus programou para as nossas vidas, parece que há um vazio dentro de nós. Parece que há algo que não encaixa dentro das nossas vidas. E quando nós, como crentes, como igreja, nos encontramos dessa maneira, ou o nosso coração, a nossa vida, nós nos encontramos dessa maneira, é necessário fazer uma nova reflexão daquilo que, de fato, tem norteado as nossas vidas. E eu falo isso porque Deus fala lá em Mateus 6, 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí, agora, eu vou voltar ao que eu falei. O nosso coração, ao longo do tempo, a gente se converte ao Evangelho, Deus ele passa a ser tudo para as nossas vidas, ele passa a ser assim, a expressão de tudo que nós queremos, e assim, é aquele crente novo, né? Aquele crente que está ali, começou na igreja, então começa glorificando o nome de Deus, e daí os dias vão passando, e daí vai uma semana, vai um mês, vai um ano, 2 anos, 3 anos, no meu caso, sei lá, talvez 25, 30 anos, não sei, mas o seu coração ele já não está tão focado em glorificar o nome de Deus. E como que isso vai mudando? A gente começa com as pequenas necessidades que a gente tem do nosso dia a dia. As pequenas necessidades são aquelas, por exemplo, que nos levam a pensar assim, Deus, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de um trabalho, Deus, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso casar, eu preciso me resolver. E aí, aos poucos, a gente vai pegando o Evangelho e começa a tratar Deus como uma pessoa que está ali para nos servir. A gente serve, a gente começa servindo, dando glória a Deus, aleluia, mas aos poucos, quando começam a aparecer essas necessidades, a gente começa a inverter a situação do Evangelho. E aí nós não estamos mais ali para glorificar o nome de Deus, para levantar as nossas mãos e adorar a Deus, mas nós estamos ali para Deus. E agora? Resolve aí, faz aí. Eu quero isso, eu estou precisando disso, eu preciso daquilo outro. E o que eu falo, eu acho que é bem embasado em algumas situações que eu acho que a gente vê aí nas televisões, em alguns programas que as pessoas falam assim, venha para a igreja e pare de sofrer, venha para Jesus e Deus vai acabar com todos os seus problemas. E, na verdade, uma das coisas que tem sido pregado na igreja é uma inversão de valores. Em algumas igrejas, não aqui é o Ministério da Palavra da Verdade. Mas é uma inversão da verdade. A nossa vida é feita para glorificar o nome do Senhor. A nossa vida ela é feita para dar honra e glória ao nome do Senhor. A nossa vida é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E assim, quando nós buscamos, todas as coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas. Então, a primeira coisa que eu levo a pensar, e eu quero pensar com vocês, é o seguinte. A Bíblia fala, examinai o homem
a si mesmo, né? Calma aí, está aqui. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Esse versículo bíblico, ele sempre teve aqui na Bíblia, né? Pelo menos há 2000 anos atrás, sempre teve aqui. Mas ele tomou uma importância quando eu me deparei, a gente se depara nas nossas vidas, o crente pode se deparar na sua vida, com essas situações, esses vácuos, essas situações que a gente vê que parece que não são resolvidas. E quando o crente ele se dá conta, quando a gente se dá conta de que, na verdade, o nosso relacionamento com Deus, ele está baseado tão somente nas nossas necessidades e não em uma vida de louvor e adoração a Deus, a vida do crente ele começa a aparecer vazios, começam a aparecer vácuos, que se a gente não tomar cuidado, o nosso coração ele passa a ser roubado. E aí, com o nosso coração já não tão voltado à adoração a Deus, nós, como crentes, começamos a procurar a nossa satisfação em outras coisas, nas coisas dessa vida. Não estou falando que nada disso é legítimo, não estou falando que ter uma casa, ter um carro, ou se casar, ou qualquer outra coisa é legítimo. Mas tudo isso tem que ser examinado no seu coração, para que isso não roube. E aí, o seu relacionamento com Deus não seja tão somente com base naquilo que você precisa. Amém, igreja? A segunda parte é um autoexame que nós temos que fazer de cada um de nós, para que a gente possa saber se nós estamos na casa de Deus, se nós estamos na casa do Pai, com a devida motivação. E nessa hora a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser muito honesto, porque a gente acha que tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós buscamos, fora a presença de Deus, é legítimo. E de certa forma é legítimo, mas ela perde a sua legitimidade quando aquilo sobrepõe ao que nós temos que buscar, que é a presença de Deus. Se nós buscarmos isso em primeiro, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E uma das coisas interessantes que, quando eu li aquele texto de examine um homem a si mesmo, eu acho que eu pulei, 1 Coríntios 11, 28, capítulo 11, 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Uma coisa muito interessante é que eu aprendi a fazer essas análises de texto, aí você vê aquelas situações, vê as palavras, analisa cada uma, o que ela significa. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto é o seguinte, como eu já falei, é necessário que haja um exame do homem, é necessário que ele se olhe, e se olhe com honestidade, sem aquela coisa de crente safado, sem aquela coisa de você se olhar, seja honesto com você mesmo, sabe? Você fala assim, Deus, o que está acontecendo? Essas coisas, como é que está o meu coração? E aí, seja honesto com Deus. Por quê? Um autoexame correto e honesto vai permitir que um autoexame correto e honesto, nós comeremos do pão. E comer do pão é estar unido ao corpo de Cristo. E se nós comemos do corpo de Cristo, nós bebemos do cálice do sangue de Jesus. Quando nós, dentro da nossa vida cristã, fazemos as correções do autoexame que a Bíblia fala, quando nós, dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus fala para as nossas vidas, nós realizamos esse autoexame de maneira honesta, nos será permitido estar dentro do corpo de Cristo, e nos será permitido beber do cálice do sangue que nos enche da alegria da salvação. E todo aquele vazio que nós sentimos, e todo aquele vazio que às vezes nós não conseguimos compreender, ele vai ser preenchido pelo pão e pelo cálice, pelo poder da unidade de estarmos na presença de Deus. Então, seja honesto com você, seja honesto com a sua vida, seja honesto com o que você veio fazer aqui hoje, porque existem muitos crentes que vêm todos os domingos à igreja, isso se tornou um hábito, sentam aqui, assistem um culto, vão para suas casas, e sequer tenha dignidade ou o compromisso com Deus, não é comigo, não é com os pastores, não é com quem está aqui. O compromisso de Deus de pensar naquela palavra que foi ministrada e falar, Deus, o que isso se aplica à minha vida? Às vezes, os nossos corações tá tão duro, nosso coração está tão petrificado, que
as palavras que são ministradas na igreja, a primeira coisa que a gente pensa não é para mim. A primeira coisa que a gente pensa é, tá mandando um recadinho aí para fulano, para cicrano, tá mandando um recadinho para mim. E, na verdade, toda palavra que é ministrada e tudo aquilo que é falado daqui de púlpito, na verdade, manifesta o amor de Deus pelas nossas vidas. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama. E se a gente não conseguir entender isso, gente, nós vamos continuar agindo como crianças. Porque a criança, quando o pai briga com a criança, né? Quando o pai coloca a criança ali no prumo, a criança às vezes faz aquela pirracinha, e aí fica de nhenhenhé, mas nós estamos falando com jovens, com adultos, com pessoas que precisam a cada dia mais amadurecer na fé. Então, um dia que um pastor chegar aqui e falar algo que mexer com você, receba isso com amor e receba isso como o cuidado de Deus na sua vida. Amém? Eu quero, dentro daquilo que eu estava falando anteriormente, eu não sei por que eu falei isso, mas eu quero ler também um outro texto, que é o texto de João 4, capítulo 1 ao 19. A gente vai ler direitinho, né? É um texto que é conhecido por muitos aqui. Acho que é a maior parte de nós. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, a quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Esse texto, para mim, depois de um tempo, a gente vai lendo e as coisas vão clareando. E essa conversa de Jesus revela algo muito, muito interessante. Jesus estava falando de coisas espirituais. E aquela mulher, ela não estava entendendo. O tempo todo, pela conversa que nós vemos, ela só pensava naquilo que ela conseguia ver. A gente vê lá no versículo 10, eu vou ler de novo. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Versículo 13 agora. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor,
Dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Essa resposta dela, no versículo 15, mostra a falta de entendimento dela das coisas espirituais. Deus, o tempo todo, ele tratou de questões espirituais e ela, o tempo todo, das questões terrenas. E as escolhas dessa mulher retratam como a vida dela estava voltada nas questões terrenas. E lá no final, quando fala que ela já teve 5 maridos, mostra, na verdade, anseios que ela tinha no coração dela, que não foram supridos por nenhum desses 5 maridos, que não seria também supridos por esse 6º marido. Ela é uma história da Bíblia que fala a respeito daquilo que nós falamos no início. A mulher samaritana, dentro daquilo que ela vivia na vida dela, ela tinha lá o judaísmo dela, meio impregnado de questões da idolatria, e vivia do jeito dela, mas dentro dela ela não conseguia entender a questão do verdadeiro Deus e o que Ele poderia proporcionar nela, que era suprir toda a sede dela. Então, ela buscou cada um daqueles vazios que eu falei, ela buscou no marido dela. E ela é bem persistentezinha, né? Porque ela arrumou um, e aí naquele marido ela não teve aquilo que ela precisava, foi suprido, e ela foi lá, arrumou outro, e a coisa não foi, ela arrumou 3, não foi, 4, 5, aí Jesus teve que vir, porque senão, sabe-se lá onde ela pararia. E é assim Deus nas nossas vidas. Há questões nas nossas vidas que precisam da intervenção de Jesus para que, de fato, nós possamos viver uma vida plena e os espaços vazios e a sede que nós sentimos possa ser suprida. Às vezes, como eu já falei, nós começamos bem, mas Ele precisa, de alguma maneira, intervir em alguns processos, nos levar para um deserto e ali Ele corrigir a gente e mostrar para a gente aquilo que precisa, de fato, ser feito. Talvez a gente esteja aqui dentro da igreja, muitos de nós estejamos dentro da igreja, buscando preencher o vazio, como essa mulher aqui, com maridos, com bens e com tudo aquilo que nós achamos que é importante para nós, com casamentos. Mas não importa, nada disso importa, porque Jesus, Ele é a fonte da água viva. E se, enquanto nós não entendermos isso, enquanto nós não colocarmos isso como prioridade nas nossas vidas, nós não viveremos a plenitude do Evangelho. E entendam, como eu falei, é tudo muito sutil. É tudo muito sutil. Você entra para a igreja, você vai para algumas igrejas, você vai para alguns lugares, e de uma maneira muito sutil, o que é vendido não é a água viva do Senhor, mas é uma solução para os seus anseios de uma maneira mundana. Talvez essa mulher aqui, na prática, ela seria uma dessas, que foi em diversos lugares, buscou ter a sua sede satisfeita, foi na macumba, foi no espiritismo, ou então foi até em algumas igrejas evangélicas, que não são tão evangélicas, mas que não teve a sua sede. Tudo porque, talvez, um dia ela não tenha ouvido falar que estava havendo uma inversão de ordem e de valores. Eu digo isso porque ninguém está imune a isso. Digo isso porque um dia também eu fui vítima dessa inversão sutil de valores. E talvez não tão vítima, porque às vezes existe uma certa maldade dentro de nós que a gente precisa colocar diante de Deus. Mas a gente precisa, o tempo todo, analisar e fazer esse autoexame. Na verdade, toda a palavra que eu tinha para falar era a respeito disso. E o que eu queria falar para vocês, e eu já queria chamar aqui as pessoas, né, para fazer uma ministração para vocês. Na verdade, a minha ministração são para dois tipos de pessoas. São para aqueles que estão na igreja e que, de uma maneira ou de outra, durante muitos anos, parece que a coisa meio que se perdeu, assim. E aí é necessário que, algumas vezes, Deus ele possa abrir os seus olhos para que você possa entender aquilo que tem roubado o seu coração da sua verdadeira finalidade, que é glorificar e honrar o nome do Senhor. E não refletir a nossa própria glória nos nossos próprios desejos. E o meu segundo chamado
são para aqueles que sentem esse vazio e nunca receberam a Cristo. São para aqueles que, dentro daquilo que desenvolveram e dentro daquilo que já buscaram a Deus em diversos lugares, mas não encontraram. E o que nós oferecemos hoje aqui é que o Senhor, dentro do seu poder, dentro da sua grandeza, Ele pode suprir todo o seu vazio. Ele pode suprir tudo aquilo que falta. Quando eu estava pensando nessa palavra, me veio o texto de Salmos 23. O Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Depois de pensar nessa palavra, depois de passar por tudo isso daqui, quando eu leio o texto de Salmos 23, a minha mente ela remete a tudo isso que eu falei para vocês. Porque um coração que está ali em Deus, um coração que está ligado a buscar primeiro a vontade de Deus, ele não vai sentir falta de absolutamente nada, porque Ele preenche todos os espaços vazios que existem dentro de nós, que nada, absolutamente nada nessa terra vai preencher.